Salve, salve, rapaziada. Finalmente, depois de muito tempo, estou com o Gustavo, reunido com o Gustavo. A gente estava Não brigado, então brigamos, só né? estava fazendo o vídeo sozinho, não, brincadeira. Eu Tava, falando que não brigamos e você falando que é, brigamos. Aí fudeu. zoeira, correria do dia a dia, as agendas, isso é bem de mala, né? Quando fala, a gente não tem porra nenhuma, né? Não é relevante porra As nenhuma, mas agendas não batem. as agendas não estavam batendo, a gente manteve o conteúdo aí e tal, mas juntos conseguimos hoje, depois de muito tempo, e falaremos, né, Gustavo, sobre o glorioso Liverpool do Uruguai, pelo Almanac da Libertadores, sexta edição. Já ouviu falar muito dessa equipe uruguaia, Gustavo? Salve, ótimo dia, ótima noite, ótima tarde para você. Tamo junto. Ótima noite a todos. Já vi fazendo pontinhas ali em algumas competições internacionais, né? Até curioso, quando a gente vê um time com o nome de um time maior, né? Que é o Liverpool. Tem outro exemplo? Tem o Barcelona, né, cara? Barcelona do Equador. Sim, Aí que tem o vive Liverpool. aprontando, né? Sim, tem o River Plate do Uruguai também, então é um pouco engraçado e eu lembro do Liverpool no Uruguai essas pontinhas aí, né? Então vamos falar desse time aí, mais um programa aqui do Almanac da Libertadores, né? Que a gente vai colocar todas as equipes e quem sabe as equipes, né, que a gente menos espera podem surpreender também. Ultimamente a Libertadores tem sido raras as surpresas, mas pode acontecer. Então, antes da gente seguir, só queria convidar todo mundo para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que sempre vai chegar notificação aí no seu celular. Exatamente. Inclusive, essas primeiras equipes, estava até falando para o Gustavo antes de iniciar o vídeo, são equipes que não têm muita relevância no cenário sul-americano, mas quem sabe pode surpreender. A gente falou de campeão venezuelano, sobre equipes equatorianas, enfim. Mas é bem difícil mesmo, o que o Gustavo falou, ele está coberto de razão. E não só são equipes do eixo, assim, equipes mais conhecidas que estão chegando, são só equipes brasileiras. O Brasil está dominando, então até o momento a gente não chegou a falar de alguma equipe considerada favorita, Gustavo. E o Liverpool do Uruguai é uma equipe antiga lá no futebol uruguaio, tem 108 anos de história, uma equipe centenária já, e a equipe ela garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Liberta pela primeira vez na história, após ser vice-campeão uruguaia, Gustavo. Pois é, Caio, é uma equipe de 108 anos de história, mas é apenas a terceira participação na Libertadores, né? As pontinhas que eu falei em algumas competições são muito mais na Sul-Americana do que na Libertadores em si, e essa é a terceira participação da equipe, né? Em nenhuma oportunidade, cara, a equipe chegou na fase de grupos da Libertadores, certo? Em todas as vezes foi eliminada na pré-Libertadores, ou seja, na fase preliminar mesmo já caiu. Estilo algumas equipes brasileiras, né, que já passaram esses vexames. Né? Enfim. É verdade. Agora a gente pode dar a mão e sair andando, né? Porque os dois já passou por isso. Mas eu gosto de fazer essa comparação, porque, óbvio, nós não somos adeptos num domingo à tarde, a gente não senta para assistir o campeonato uruguaio. Mas por essas informações preliminares, Gustavo, você compararia o Liverpool do Uruguai com qual equipe brasileira? Só para quem está assistindo se situar. Boa pergunta, cara. Porra, agora você me pegou, hein? Eu não vou colocar o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense nos últimos. Eu vou colocar um Botafogo. Um Botafogo. Tá bom, eu vou de América Mineiro e eu vou explicar por quê. Foi Porque o melhor. América chegou. Foi na torcidinha menor, né? Você foi É, esperto. não só por isso, porque o América foi uma vez para a Libertadores. Pode crer. Então, apesar que ele vai disputar para a Libertadores, mas enfim, já está na Libertadores o América Mineiro nesse ano. Mas enfim, é uma equipe com pouca relevância, uma equipe conhecida aqui no cenário nacional, como o Liverpool é, mas enfim, nunca teve grandes conquistas, então vou comparar com o América Mineiro,
Porque o Botafogo teve o Garrincha faz 200 anos, mas teve, né, Gustavo? Sim, e ganhou um total de 0 Libertadores, mas todo respeito ao Garrincha, né? E um brasileiro, né, também. O Pois Botafogo. é. Não, foi uma boa comparação. Foi uma boa Bom, comparação fui também. bem. E os cariocas falam que o Botafogo não tem torcida grande. Então você falou que eu falei do América. Então o Botafogo também Tá bom. tá bom. Acho que nenhum botafoguense vai te pegar aqui na Zona Leste de São Paulo. Fica tranquilo. Tomara. E Mas em já 2000, passei lá em Botafogo. é, então, Ficar esperto. então cuida, vai de boné da próxima vez. E, e essa primeira participação que a gente está falando do Liverpool do Uruguai na pré-Libertadores foi em 2011 e foi contra o Grêmio. Foi as preliminares, né, da fase de grupos e a equipe uruguai empatou em casa contra o Grêmio por 2-2. Mas enfim, partida mata-mata, você não conseguir vencer dentro de casa complica muito sua situação. E no jogo de volta, no Estádio Olímpico, na época era o Estádio Olímpico, o Grêmio venceu por 3-1. E na época, Gustavo, o Grêmio também era comandado por Renato Gaúcho. Então, 12 anos se passaram, mas tem coisas ainda que se mantêm lá no Grêmio, né? Exatamente, né? O Grêmio sempre foi uma equipe ali que brigou na ponta, né? Curiosamente, eu estava lendo hoje, inclusive, uma publicação que o Grêmio, né, não ganha o Campeonato Brasileiro desde 96, né? Daqui a pouco vai fazer aí 20 anos, 30 anos. Vai fazer, né? Vem 2006, 2016, 30 anos, 27 anos vai fazer, vai chegar nos fazer 30. 30 anos que o Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio sempre esteve ali, né, cara, no G4, sempre esteve na Libertadores, é curioso. Recentemente ganhou a Libertadores, né? Mas enfim. Então, essa foi a primeira participação aí do Liverpool do Uruguai, acabou caindo para o Grêmio. E aí, né, 10 anos depois, Só te cortando rapidinho, deu um azar da porra também, né? O Liverpool é, chega pela primeira vez numa preliminar de Libertadores e pega o Grêmio, uma equipe sim, forte, uma equipe copeira, aí complica demais a vida dos uruguaios também, aí é foda. é bem complicado. É que a Libertadores tinha menos vagas, né? Então, as equipes brasileiras que iam para pré-Libertadores normalmente eram equipes fortes, né? Sim, Tem, exatamente. tem esse exemplo. E aí, 10 anos depois, né, em 2021, voltou a pré-Libertadores e pegou a Universidade Católica, né? No primeiro jogo, o Liverpool do Uruguai conseguiu vencer, né, Caio? Ganhou o jogo por 2-1 em casa, porém, fora de casa, o jogo de volta tomou simplesmente 3-0 da Universidade Católica e toda aquela esperança de chegar na Real Libertadores acabou ali. E dessa vez eles sentiram o gostinho, né, Gustavo? Venceram a primeira partida, criou a expectativa, mas aí no jogo de volta tomou aquela taca, né, aquela ducha de água fria. Mas enfim, Libertadores também, muita gente fala que é isso, precisa participar, precisa sempre estar lá para aprender a jogar a competição e começar a criar casca. Quem sabe agora o Liverpool do Uruguai já disputou em 2021, agora vai disputar em 2023 já a fase de grupos. Então começa a ganhar uma cancha, um pouquinho de tradição, óbvio que é muito pouco em comparação com outras equipes que vai disputar a competição, mas já é um início. Todo mundo começa alguma hora, né? E chegou a vez do Liverpool do Uruguai. E agora falando, Gustavo, sobre a equipe do Liverpool do Uruguai, que foi vice-campeão uruguaia, é, o principal destaque dessa boa campanha, que foi a melhor campanha da história do Liverpool do Uruguai em campeonatos uruguaios, o principal destaque foi esse meio-campista, foi o Alan Medina. Ele tem 24 anos de idade, marcou 11 gols na temporada de 2022 e foi um nome muito importante para esse vice-campeonato e para a classificação inédita para a fase de grupos da Libertadores. Se aí deve jogar com raça, porque tá com cara feia, hein, Gustavo? Tá com cara feia, né? Uma estética invejável do Alan Medina. Outro É, grande. pode Fala. falar. Fala aí, fala aí. Não, eu ia falar de outro grande destaque, mas se você quiser fazer algum comentário mais sobre o Alan. Não, é legal falar sobre essas equipes que eu vou ser bem sincero aqui, eu sempre sou muito sincero com os inscritos, você também.
a gente não acompanha, a gente não faz ideia dos jogadores que a gente está falando, óbvio que a gente estudou antes, enfim, e conhece eles por conta dos estudos para o vídeo. Mas é interessante a gente saber, porque, Gustavo, daqui a alguns meses pode sair a notícia que o Alan Medina está indo para o São Paulo. Então, se isso... Isso é um furo ou isso é uma palhaçadinha? Não, uma palhaçadinha que pode acontecer no futuro. Aí você vai falar, não, mas eu já falei num vídeo, o Alan Medina é um meio-campista que se destacou no futebol uruguaio. Ele tem potencial para jogar aqui no Brasil. Ele é jovem. O canal R-City, ele antecede jogadores da mídia, né? Essa é a grande verdade. Copa do Mundo tá à prova, né? A gente fala, prova. A gente cravou. Paulistão também. Vamos falar 2023. Paulistão também. Também. Exatamente, Gustavo. Vai para outro destaque aí. Bom, o outro destaque, né, é o Thiago Vestino. Não sei se é esta a pronúncia, mas vou jogar para uma pronúncia do portunhol. Ele tem 23 anos, né, é um centroavante ambidestro, cara, que marcou 15 gols na última temporada. Mas a má notícia é que ele foi emprestado para o União da Argentina, então apesar de ter sido um destaque aí do Liverpool do Uruguai na última temporada, não vai estar na disputa da Libertadores. Desfalque. Esse é um grande problema que em quase todos os vídeos desse Almanac da Libertadores aconteceu, que são equipes jovens, equipes que estão chegando pela primeira vez em Libertadores, jovens que eu digo na Libertadores, né? Porque o Liverpool é muito antigo a equipe, mas são equipes que não têm tanta relevância no futebol e como ela acaba se destacando e consegue uma vaga para Libertadores, equipes maiores, equipes com poderio financeiro maior acaba tirando as principais peças. Em praticamente todas as equipes que falamos aqui no Almanac da Libertadores, aconteceu isso. E com o Liverpool do Uruguai não é diferente. E esse caso ainda é diferente porque ele foi emprestado e para uma equipe que você já ouviu falar bastante do União da Argentina, é uma equipe que eu não tenho muito conhecimento, Gustavo. Então, eu acho que, enfim, a moeda da Argentina pode ser um pouco mais forte. Eu não tenho esse embasamento de economia para falar disso, da moeda da Argentina e do Uruguai. Talvez a proposta financeira é melhor para o jovem Thiago Vecino. Mas ambidestro, goleador, hein, Gustavo? Também é outro nome que pode surgir aí para o futebol brasileiro daqui a uns anos, quem sabe? Você acha que se fosse tão bom ele já estava aí? Pela idade, é verdade, você tem total razão. Mas o Caleri veio com quantos anos para o Brasil? Eu não me recordo. Mas ele devia estar nessa média aí, 23, 24 anos. Por aí, na primeira passagem. Caleri é Boca Juniors, né? Outro patamar, nível, é verdade. Um pouco mais acima. Mas perdeu jogadores, o Liverpool do Uruguai acabou perdendo jogadores, mas trouxe também jogadores. E o principal reforço até o momento é o lateral esquerdo Miguel Samúdio. Ele que é paraguaio, experiente jogador, tem 35 anos de idade e ele acumula inúmeras convocações pela seleção paraguaia. É um lateral esquerdo mais vivido, porém é um jogador que pode agregar muito com o elenco do Liverpool, Gustavo. Exatamente. E aqui no Brasil, Caio, o Samúdio jogou pelo Cruzeiro, certo? Jogou pelo Cruzeiro e foi campeão brasileiro de 2014 pelo Cabuloso. Lembra dele aqui no Brasil? Não, sinceramente eu não lembro dele aqui. E nos números, quando a gente estava pesquisando, ele atuou bastante no Cruzeiro. Ele atuou quase 30 partidas pelo Cruzeiro na temporada. Sim. Então era um nome bem... O Cruzeiro tinha muitas opções, né? O Cruzeiro jogava bastante competições, né? Acabou ganhando, se eu não me engano, só o brasileiro, né? O Cruzeiro não ganhou a Copa do Brasil, se eu não me engano, perdeu para o Galo. Ganhou 2 brasileiros seguidos, mas aquele ano perdeu a Copa do Brasil. A Copa do Brasil veio depois, né? Anos depois. E já estava diferente o elenco. Mas o Cruzeiro tinha um elenco muito recheado, tipo, tinha 30 jogadores ali de alto nível, então até na lateral esquerda rodava bastante. Então acredito que por isso a gente não lembra do Samúdio como titular absoluto. E ele estava no futebol paraguaio, agora vai atuar na equipe do Liverpool do Uruguai, Gustavo. É um jogador experiente, mas a gente sabe que lateral esquerdo, direito, tá bem difícil de encontrar no mercado atualmente.
Então, às vezes, tem que apelar para um jogador de mais experiência, né? O Corinthians que o diga, né? Com o tio Chico lá, beirando os 40 já. Exatamente. O São Paulo cansou, mandou o Reinaldo pro Imortal e ficou na Juventude mesmo. Tá certíssimo, o Wellington. E é bom jogador, Gustavo. Leva para sua casa, então. O Liverpool do Uruguai também conta, né, com uma jovem revelação, que além do Liverpool é uma revelação da seleção uruguaia, né, Caio? Ele tem boas participações aí no time de base, e é o Luciano Rodrigues, que é um atacante de 19 anos, que foi contratado pela equipe, e ele está disputando, inclusive, o Sul-Americano Sub-20, né? É o artilheiro da competição atualmente com 3 gols marcados. Ele é o camisa 19 da seleção uruguaia. Então, né, para quem quiser conhecer mais o Luciano, na competição aí no Sul-Americano, pode ficar de olho. Exatamente. Até o dia dessa gravação, jogou 2 partidas da seleção uruguaia, ele marcou 3 gols. Tá com moral, tá vindo de uma equipe menor lá do futebol uruguaio, vai disputar a Libertadores pelo Liverpool. Esse é um cara para ficar atento, né, Gustavo? Um cara jovem, um cara que vem se destacando na seleção de base. Pode ser um cara aí que apareça muito nessa Libertadores de 2023. Vamos ver aí, vamos marcar esse nome aqui, Luciano Rodrigues. Você bota fé mesmo? Que... Você é tão descrente assim com o futebol uruguaio? Eu acredito, eu acho que é a terceira sou. força da Libertadores. Acho que não é, não. Qual que Acho foi que a o último? terceira força tá no Equador, viu? Atualmente. Ô, louco. Pior que a briga é boa mesmo. Tanto que foram seleções que foram para a Copa, né? Sim. E ficaram na fase de grupos, as duas. Palavras duras, hein? É, Equador. é verdade. Mas enfim, vamos ver. Vamos dar uma moral, né? Vamos dar uma moral aí. Vamos valorizar o passe do rapaz. Vamos sim, vamos sim. Mas, já que a gente está desvalorizando, o Liverpool não tem títulos grandes no futebol uruguaio e, obviamente, também nem na América do Sul. Os principais títulos do Liverpool são 4 títulos de segunda divisão uruguaia, é tetracampeão da segundona, e um título da Supercopa Uruguaia, que foi em 2020. Esse título de Supercopa Uruguaia é o principal título da equipe do Liverpool. Supercopa do Uruguai, Gustavo, que nada mais é uma Supercopa do Brasil, que também não é um título tão relevante, né? Vamos combinar. Já chego no ponto que eu quero falar. Deixa eu complementar primeiro a minha informação aqui. O Liverpool, cara, apesar, né, de não ter grandes conquistas, é sediado na capital do Uruguai, em Montevideo, e as suas partidas são levadas para o modesto estádio de Belvedere, né, que fica localizado, né, no principal ponto do Uruguai, que é a capital, obviamente. E esse modesto estádio que vocês estão vendo a foto aí conosco tem capacidade para 8.384 torcedores. Então, menos de 10 mil torcedores cabem aí no estádio do Liverpool. Aí, enquanto eu falava aqui, enquanto você falava, aliás, já adiantei isso, eu pensei em comparar o Liverpool com a Portuguesa. Eu pensei pelo estádio, sabe em quem eu pensei? Eu pensei no Juventus, porque lembra muito a Rua Javari esse Juventina. estádio. Realmente. É que tá ali, né? São rivais, né? É, Portuguesa e Juventus. mas é isso, e a Portuguesa tem mais títulos, a Portuguesa eu considero maior que a Juventus, que o Juventus da É Moca. mesmo? Então, eu Não, considero maior pela. sim, mas depois a Hoje em gente. dia estão Não na vou. mesma. É, é. É, mas enfim, não fugindo, né? Não deixando o Liverpool do Uruguai de lado, Por mas isso que pelo a menos gente não faz vídeo junto, porque a gente viaja muito. viaja muito. A gente começou com a América Mineira e agora já está comparando com o Juventus da Moca e com a Portuguesa, que é o torcedor do Liverpool que vê esse vídeo vai querer dar uma facada na gente, que a gente só está rebaixando. Daqui a pouco a gente vai falar que é o Não, Ratatá e as da pessoas. Várzea. E os caras estão vindo. Você viu? Teve um vídeo, não me recordo agora. Teve um vídeo que você fez, inclusive, que o cara veio comentar aqui. O cara comentou lá em espanhol. O cara assistiu o É, vídeo, agradeceu. Então, toma viu? cuidado com o que Às você vai vezes, falar. às vezes nem no país do cara estão fazendo o vídeo e a gente está pensando no, Tá no vendo? país, lá na Claro. Venezuela. Acho que foi o Vamos vídeo da começar a Venezuela. falar espanhol para maior acessibilidade.
fazer os rapidinhas também gringo. Nossa, gostou do meu espanhol? Jesus amado, vou ter que aprender muito ainda. E falando sobre a casa do Liverpool, para a gente fechar o vídeo, tem um fato bem interessante. A primeira vez na história que a seleção uruguaia jogou com a tradicional e conhecida mundialmente camisa a celeste, né, a azul celeste, foi nesse estádio. E é um fato que é muito comemorado pela torcida do Liverpool do Uruguai, é motivo de orgulho para a torcida, para os dirigentes do clube, tanto que tem um quadro lá que informa isso, enfim, tem toda uma importância, porque pela primeira vez a seleção uruguaia jogou com a sua camisa mais tradicional aí nesse estádio, Gustavo. Informação irrelevante, mas enfim, é um dado. Muito bom para se apegar, para quem não tem muita coisa a se apegar, né? Enfim. Exatamente. Como a gente estava fazendo sozinhos esses vídeos de Almanac da Libertadores, eu acabei não falando muito, como a gente fazia no Copeiros, o que eu pensava, para onde ir o Liverpool, senão ia ficar um papo de louco eu falando comigo mesmo. Mas eu acho que o Liverpool não vai ter vida longa nessa Libertadores, né? A gente já falou que um dos principais jogadores da equipe acabou se despedindo, foi para o futebol argentino. Não é uma equipe com tradição e relevância, eu acho que isso faz muita diferença na Libertadores. E eu acho que o Liverpool do Uruguai é uma equipe ali que, com muita sorte, chega numas oitavas, Gustavo. Não sei o que você pensa, mas eu acho que a vida dos uruguaios é curta nessa Liberta. Eu não tenho como discordar de você. Não tenho como. Caralho, de Dicção foi embora. Não tenho como discordar de você, né, cara? Infelizmente é uma equipe que não tem tradição, isso já ficou óbvio. Mas além disso, também não mostra grande força no Uruguai mesmo nos últimos anos e acho que não vai conseguir mostrar na Libertadores, né? Foi uma classificação heróica, obviamente, mas vai ter a oportunidade de jogar uma fase de grupos da Libertadores, né? Mas acho que não vai longe, não. Independente do grupo que caia, porque tem muita vaga para time brasileiro e time argentino. Muita vaga. Eu acho até exagerado o tanto de vaga que tem para time brasileiro. A gente já é superior, não precisa pôr tanta vaga assim. Mas temos. Né? O Brasil já está chegando em todas as finais de Libertadores, ainda põe praticamente meio campeonato brasileiro vai para Libertadores, aí complica a vida das outras equipes aí. Pelo menos antes a gente viu um time do Equador chegando numa final, um time uruguaio, Peñarol, né, que chegou contra o Santos. Depois disso, ficou bem complicado. Eu também acho que o Liverpool, infelizmente, para a torcida uruguaia, não vai longe nessa Liberta. Curtiu o vídeo? Curtiu o conteúdo? Curtiu as informações? Não tem muita história de Libertadores do Liverpool do Uruguai, obviamente, porque é a primeira vez que o Liverpool do Uruguai chega numa fase de grupos de Libertadores. As outras duas foram pela fase de pré-Libertadores. Então, infelizmente, como as outras equipes foram, são histórias bem curtinhas, o vídeo acaba sendo mais curto. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque eu e o Gustavo tem essa troca de ideia, faz os comentários, dá aquela viajada. Mas, enfim, esse foi o Liverpool do Uruguai, sexto almanac da Libertadores no ar nessa sexta-feira. Gustavo, muito obrigado. Tava com saudade de gravar com você, meu irmão. É isso, é sempre muito bom gravar com você também, né? Gostamos muito de bater esse papo, né? A gente também gosta de fazer conteúdo, mas é muito mais legal um debate, uma troca de ideias, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. E sigam acompanhando o canal City, que tem muito mais conteúdo no ano de 2023 também. Isso aí. Não vamos esquecer, vamos falar de novo, porque tem que entrar na mente. Se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. É nóis. Valeu.